Está passando por algum momento de dificuldade? Você se esforça, tenta resolver, mas não consegue? Eu tenho uma palavra de direcionamento para o seu coração. Então fica comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Graça e paz, pessoal! Tudo bem com vocês? Wellington Queiroz aqui para mais um vídeo deste canal onde a palavra de Deus flui, aonde o Espírito Santo tem liberdade para falar ao seu coração. Eu quero que você, nesse momento, desfoque agora dos seus problemas, desfoque agora das suas dificuldades e preste atenção no que Deus tem para falar na sua vida e para você através desse vídeo. O propósito para que eu fale essa mensagem é realmente te ajudar a dar um norte a esse problema que você está enfrentando, essa angústia que você não consegue resolver. Você se esforça, você tenta, você ora, você busca, você pede a Deus desesperadamente para que Ele remova essa angústia, para que Ele remova esse problema do seu coração, e parece que Deus não responde, parece que Deus não atende. Como que eu posso resolver então? Como que eu posso conseguir solucionar esse problema, resolver essa angústia do meu coração? Eu tenho uma palavra para você. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu quero ler com vocês o versículo 7, 8 e o 9 também. Presta atenção. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele está revelando uma visão do céu que ele teve. E eu quero brevemente explicar isso para você. O apóstolo Paulo estava combatendo falsos apóstolos que estavam tentando enganar o povo de Corinto com a sua falsa pregação, um falso evangelho. E para combater isso, o apóstolo Paulo ele começa a falar dessa experiência que ele próprio teve com Deus. E é interessante que no contexto de 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar que ele foi até o terceiro céu. E no terceiro céu, ele viu coisas indizíveis da parte do próprio Deus. E é interessante que nesse contexto, ele não fala em primeira pessoa que ele foi. Ele diz que uma pessoa foi e ele acompanhou essa pessoa. Mas depois, no próprio contexto, no próprio texto, ele vai falar que ele não se gloria por causa dessa experiência que ele teve com Deus. Então, o apóstolo Paulo ele demora 14 anos para ele falar dessa experiência que ele nunca tinha contado, justamente para combater esses falsos apóstolos que estavam lá. Por causa disso, então, ele revela que foi dado a ele um espinho na carne. Os historiadores acreditam que esse espinho na carne pode ser tanto uma enfermidade no seu corpo físico, porque carne tem 2 expressões no grego, sarx e soma. Sarx é mais referido à natureza pecaminosa. Então, quando o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas que a minha carne é fraca, a carne é fraca, ou os desejos da carne, ele está falando sobre a natureza pecaminosa e a palavra ali utilizada é sarx. E a palavra para carne física é soma. Então, aqui nesse texto está soma, mas às vezes soma também é referido a uma natureza interna. Então,
tem dúvidas a respeito disso, não dá para saber se o espinho na carne de Paulo é realmente uma enfermidade no seu corpo físico ou então é uma aflição, é uma angústia, é um espinho na carne de forma espiritual. E particularmente eu acredito que seja algo espiritual, que seja algo interno de Paulo, porque ele mesmo diz que um mensageiro de Satanás o atormenta por conta disso. E mensageiro de Satanás a gente entende que são demônios, né? Então provavelmente os demônios atormentavam ou tentavam atormentar Paulo por causa desse espinho na carne que foi lhe dado por conta dessas revelações que ele teve. Então, para que Paulo não se exaltasse, não se achasse alguém merecedor, alguém mais especial, foi-lhe dado um espinho na carne. E o interessante é que ele roga a Deus por 3 vezes para que tirasse esse espinho na carne dele, mas Deus não atendeu. Então, aqui que eu quero deixar um ponto de reflexão para você. Alguma coisa que você tem enfrentado, alguma dificuldade, alguma enfermidade, algo sentimental, algo espiritual que te incomoda, algo que tira suas noites de sono, qual é o propósito será por trás disso, né? Por que você ora e essas coisas não são resolvidas da forma que você quer, da forma que você deseja? Por que as coisas não vão para frente? Parece que não consegue fluir, né? Você pede a Deus e Deus não atende a sua oração. Aqui no próprio texto nós temos a resposta para isso. A resposta de Deus para Paulo é: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza que você tem. Então a ideia é que quanto mais a gente tenta resolver esse problema, essa angústia, pelo nosso esforço, pela nossa própria força, a gente percebe que não consegue, a gente percebe que não avança, a gente percebe que não se resolve. Por mais que a gente tente orar cada vez mais, pedir insistentemente, fazer jejuns, campanhas, orações, e parece que quanto mais a gente ora, mais o negócio não se resolve. E a gente fica sem entender. Por quê? Porque não é assim que funciona com Deus. Deus não quer o nosso esforço. Deus quer o nosso coração. Deus não quer o nosso braço agindo. Deus quer a nossa fé descansando nele. Então a ideia é que o problema que você está enfrentando, a dificuldade, a luta que você tem passado, o propósito é para que você consiga descansar em Deus em fé. Abrir mão da sua justiça própria, do seu merecimento, abrir mão de tudo aquilo que você sabe, meios próprios e humanos para tentar solucionar esse problema e realmente falar para Deus: Pai, eu não consigo resolver isso. Eu não tenho capacidades em mim mesmo para solucionar esse problema. Então eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que a tua graça é suficiente para mim. A tua graça me basta. E o que é a graça? Tem um vídeo que eu vou deixar aqui nesse card que vai falar sobre graça. É um vídeo só sobre graça. Assista ele assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, beleza? Nesse vídeo eu falo o que é graça. Então, a minha graça te basta. Tá? A minha graça te basta. Pense nisso. Pense nisso, no que você está enfrentando na sua realidade e aplique essa palavra de Paulo para você. Por que muitos historiadores, teólogos, estudiosos da Bíblia não conseguem chegar a um senso comum do que é esse espinho na carne de Paulo? Será que era uma dor de cabeça? Será que era uma enfermidade física? Quem sabe um câncer? O que era, né? Ou algo espiritual, algo sentimental? Por que Paulo não falou o que é o espinho na carne? Ele deixou a gente sem entender exatamente o que é esse espinho que ele tinha, que ele rogou a Deus por 3 vezes. A ideia é que o propósito de Paulo escrever e não revelar o que era o espinho na carne é justamente para que quando você lesse esse texto,
você pudesse colocar a sua dificuldade nesse ponto. A ideia é você pegar, ler esse texto e aplicar na sua realidade o espinho na carne que você tem vivido, que você tem enfrentado. É saber que por mais que está difícil, por mais que você está se sentindo fraco, é nesse momento que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diante das angústias, a graça de Deus vem sobre você e você percebe que quando a gente tira todo o nosso eu, quando a gente tira toda a nossa justiça própria, o nosso merecimento, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Desfrute dessa palavra. Fale agora nesse vídeo: Pai, eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos. A tua graça me basta e por isso eu vou encontrar descanso nessa palavra. Amém? Então deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para alguém também. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui, deixe um comentário aqui embaixo, que isso vai nos motivar a sempre estar gravando cada vez mais. E se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, beleza? Muito obrigado, graça e paz, um abraço.